Eu recebi uma questão muito interessante de uma cliente, na verdade, da Daniela. Ela traz um assunto extremamente hoje em voga, pertinente aí nas redes sociais, que é criação de filhos. Na verdade, ela é mais específica. Ela me pergunta o seguinte: por que os pais não conseguem dizer não para os seus filhos? E o que eu acho o máximo é que eu sei que eu tô aqui, eu tô falando, tô começando esse conteúdo com você e tenho certeza, para quem tem filhos, que o que te passa pela cabeça agora é: a Silvia vai dar o manual. Ela vai dar exatamente como eu devo criar o meu filho. Ela vai dar as regrinhas, o jeito, de preferência em um vídeo de 1 minuto no Insta, que é mais rápido ainda do que aqui, né? Meus amores queridos, eu, graças a Deus, não tenho essa receita. E vou te falar por que eu não tenho essa receita. Porque esse serzinho maravilhoso que é o seu filho, ele é isso, ele é um ser vivo e está em constante mutação, construção, mudança. E isso eu acho que é o mais agoniante para os pais de hoje. Aguentarem as alterações, as mudanças, o que passa na cabecinha desse ser. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre este assunto é que criação é uma constante. O que eu quero dizer com é uma constante? O processo de educação exige que você observe e intervenha. Veja, na hora que eu faço uma observação do comportamento do meu filho e faço uma intervenção, eu tenho um resultado, igualzinho matemática. E vai exigir que eu faça novamente o quê? Observe esse resultado e faça uma nova intervenção. Portanto, o processo de criação é uma constante correção de rota. O que eu vejo que está acontecendo hoje em dia? Nós temos pais angustiados, pais aflitos, sobrecarregados, querendo fazer o seu melhor e querendo filhos perfeitos. O que acontece é que esses pais hoje em dia estão angustiados, aflitos, querendo filhos perfeitos e filhos que eles não tenham o trabalho de observar, de notar as mudanças de comportamento. O que está acontecendo com o processo de crescimento dessa criança? O que acontece com isso? A gente passa a ter crianças extremamente sobrecarregadas também e tendo uma necessidade de perfeccionismo imensa. E pior que isso, crianças com muito receio e com muito medo de desapontar um adulto. O que acontece então? O pai, ele não aguenta ver o seu filho frustrado. Como ele não aguenta ver o seu filho frustrado e ele encontra uma criança que também não quer desapontar este pai, o que está acontecendo com a educação? Uma verdadeira bagunça. A criança irá, entre aspas, desapontar os seus pais, porque é este o processo, ela está em aprendizado. E este pai tem que ter a condição de aguentar, dar uma ordem, dar um limite e ver o seu filho frustrado. Sabe o que acontece? Todos nós, e eu me incluo, somos frutos de uma geração que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Vocês concordam? Isso funcionou durante um tempo. Agora, com toda essa explosão de internet, com tudo isso, isso não funciona mais. O que funciona é dê o exemplo. Então, como a pergunta da Dani, a pessoa diz assim para mim: Silvia, mas os pais não conseguem falar não. Não, os pais, eles nem pensam em falar não. Eles não aguentam falar não, porque eles não aguentam lidar com a frustração desse filho. Eles simplesmente não aguentam.
E mais do que isso, eles não dão o exemplo. Eles querem falar, eles querem dar a ordem, eles querem fazer o projeto máximo para a vida desse filho. Mas e o exemplo consistente? E a gama de valores que te move? Então eu digo para o meu filho, não fique no celular. E eu fico o dia inteiro no celular. Eu posso até explicar para ele, olha, você é criança e você não pode pegar o celular ainda. Eu sou adulto, eu posso. Mas esse adulto tem que ter um limite de tempo nesse celular. Ele não pode simplesmente dizer isso e dar outro exemplo. E dizer para a criança, olha, você fique aí com o seu mundo. Que mundo é esse que esta criança está habitando? Que comportamento é esse? E lembre que se ela não fizer na sua casa, meu querido, ela fará na casa de um amiguinho. Você pode olhar e dizer, não mexa no celular. Mas se você mexer o dia inteiro e ela chegar na casa de um amiguinho e o amiguinho puder mexer no celular, o exemplo que ela tem é de que ela pode ficar o dia inteiro no celular. É simples assim. Exemplo. Nós estamos num momento energético, num momento de criação, que o que vale é o exemplo, a verdade, o que a criança vê. Então, respondendo objetivamente a pergunta da Dani, eu diria assim, hoje a melhor forma de criação e para você conseguir sustentar um não é dar um exemplo claro, um exemplo verdadeiro, aquele que você como pai e mãe bancam. Isso vai fazer diferença na ética e na construção do caráter desta criança. Lembrando que você tem pouco tempo para trabalhar o caráter de uma criança. O caráter se forma do momento que esta criança nasce até o limite de 12 anos. Então é dentro deste tempo que todo o exemplo que você der constrói, enaltece, formula esta criança e a prepara para o mundo. Então cuide de seus exemplos. Mantenha o não. Não é não, sim é sim, mas alicerçado em exemplo. Não, que é não, mas com o exemplo contrário é sim. Cuidado com isso. Me diga aqui o que você achou desse assunto, o que você quer saber sobre educação de filhos, quais são as suas dificuldades. Marque aqui nos comentários alguém que tenha essa dificuldade, que você acha que esse vídeo serve, que esse conteúdo é bom, que está precisando escutar um pouco, que exemplo faz a diferença na vida de um filho, e eu vou estar aqui para dar um suporte a você. Combinado?